Olá, gente, tudo bem? Vamos lá então com a nossa aula de História hoje. Aqui, professor Jussival. Vamos trabalhar agora, avançando agora, com a Alta Idade Média, né? Nós já trabalhamos aí o Império Árabe, né? Trabalhamos o Império Bizantino e agora vamos trabalhar as características gerais da Idade Média. Uma idade bem conturbada, um período histórico bem conturbado, bem interessante de se estudar, e as características que se faz necessário a gente falar para que vocês possam compreender. Então veja bem, a Idade Média era de 1453 até o ano de 476, aliás, até o ano 1453. Vai ser aí, gente, muito tempo, né, de história, muito tempo de história. E nesse período aí, gente, nesse período de tempo aí, nós vamos ter aí 1000 anos, né, de história, praticamente, onde muitas coisas irão acontecer, né? Muitas coisas irão acontecer. E para nós dividirmos essa quantidade de tempo, nós precisamos dividir a história da Idade Média em duas etapas. A Alta Idade Média, que vai do século V, portanto, do ano 476, até o século IX, até o século X, aliás, né? Até o ano 10.000, por aí, né? Então, nós vamos ter aí aproximadamente 500 anos de história. Nós vamos chamar a primeira parte da Idade Média de Alta Idade Média. E a segunda parte nós vamos chamar de a Baixa Idade Média, que é do século XI até o século XV, tá bom? Até o ano de 1453, quando se encerra o período da Idade Média. Portanto, neste tempo, neste período da Idade Média, desse primeiro período, chamado de Alta Idade Média, que vai acontecer ali do ano 476 até o ano 10.000, né? Até o ano 1000, aliás, até o ano 1000, nós vamos ter aí um período aí de vários momentos históricos acontecendo, né? Que é muito interessante. 500 anos de história, do ano 476 até o ano 1000, né? Nós vamos ter aí muito tempo aí acontecendo, muito tempo de história acontecendo. E aí nós vamos ter aí, gente, algumas características, como por exemplo, a formação e o apogeu do feudalismo. E você vai se perguntar o que é o feudalismo. O feudalismo nada mais é, gente, do que um período da nossa história onde aconteceu aquilo que nós chamamos de ruralização das comunidades. O que é isso, professor? Vamos lá, vamos tentar entender o contexto desse período. Nós estamos vivendo um período onde o Império Romano teve que mudar de endereço, vamos falar assim, né? Nós vamos ter aí um período onde o Império Romano vai ter que deslocar para a região do Império Bizantino. Muita gente se desloca da Europa Central para a região mais a leste, né? Lembrem disso, e vão fundar o Império Bizantino na região de Constantinopla. Mas aquelas pessoas que não tiveram condições de fugir, ficaram aonde? Uma vez que o Império Romano dominava praticamente toda a Europa Central, com a capital em Roma. O que esse povo vai fazer, professor? Vai caber todo mundo do Império de Constantinopla, lá no Império Bizantino? Não. Muitos irão ficar na sua região. Muitos irão migrar das grandes cidades, né, para o campo. E é nesse momento que vai surgir um momento na história da Idade Média chamado de feudalismo. Período de constantes invasões e deslocamentos populacionais. O cara percebe que está sendo, a qualquer instante pode haver uma invasão dos povos estrangeiros, os ditos bárbaros, aqueles que não eram convertidos ao catolicismo, e que esse povo pode invadir a sua região onde você mora. O que você vai fazer se você não tem condição de ir para o Império Bizantino, se você não tem condição de ir para Constantinopla? Você vai fugir para o campo. E aconteceu muito na Europa Central. A região onde hoje é a França, a região onde hoje é a Espanha, a região onde hoje ali é a Alemanha, aquela região toda que era dominada pelo Império Romano, ela toda vai ser dominada por povos estrangeiros, que vocês vão ver logo um pouco mais lá à frente. Então a síntese total desses elementos, de elementos do antigo Império Romano, mais os povos bárbaros e mais o cristianismo. O que quer dizer com isso? É o Império Romano que não teimava em não cair, porque ele apenas tinha se deslocado para a região de Constantinopla, né? Nós temos povos bárbaros, que era aquele povo que não era convertido ao cristianismo,
e povos cristãos. Então era essa síntese, né, dos elementos antigos que compunham, né, basicamente o contexto dessas características gerais dos primeiros momentos, dos primeiros anos da história da Idade Média na Europa Central, tá bom? E aí, nós vamos agora tentar entender quem eram esses povos bárbaros. Professor, tudo bem, o Império Romano era um império que abarcava mais de 1/3 da face da Terra naquela época, mas de repente, do nada, eles começaram então a sucumbir à vontade dos povos bárbaros. Quem eram esses povos? Vamos lá tentar entender quem eram esses caras. Os povos bárbaros eram os povos fora das fronteiras, né, das fronteiras que os romanos delimitavam como fronteira. Além dessas fronteiras, era conhecido como os povos bárbaros. E eles também diziam que eram povos que não eram convertidos ao cristianismo. Então, logo eles diziam que esses povos bárbaros eram os germânicos. E dos germânicos, esses povos bárbaros germânicos, estrangeiros, tinham vários grupos, como os suecos, não é suevos não, viu? Suecos, a grafia aí está errada. Lombardos, os teutônicos, os francos, que depois vão formar a França, né? Os godos, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os burgúndios, os ânglos e os saxons, que vão fundar a região da Inglaterra, do Reino Unido, ali como um todo, certo? Então, do que esse povo vivia, professor? Eles eram da economia agropastoril, eles viviam plantando e criando para poder ir sobrevivendo. Dentro da sua sociedade, a economia era praticamente a ausência de comércio e também de moeda. Não existia essa história de dizer que tinha um comércio aprofundado nos povos bárbaros, né? Essa característica eles vão trazer também quando eles vão invadir essas terras que outrora era do povo do Império Romano, tá bom? Bem, existia a ausência da escrita, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Inicialmente não existia propriedade privada, mas quando eles começam a invadir a Europa e tomar de conta dessas terras, aí vai criar a ambição no meio deles, e aí vai começar a haver essa propriedade privada, né? Poder político, não existia um rei, era uma casta de guerreiros, ou seja, aqueles guerreiros que mais sobressaíam eram os que tinham mais poder, né? O direito não tinha nada escrito, era um direito consuetudinário. Você se pergunta, o que é isso, professor? É um direito baseado na tradição, não era escrito, mas era tradição, né? E também existia um sistema chamado de comitatus. O que era isso, professor? Era laço de dependência entre guerreiros. Eles dependiam um do outro, eles se protegiam para poder eles sobreviverem. Quanto mais juntos estivessem, melhor eles poderiam lograr êxito em seus intentos. Eles poderiam lograr êxito nos seus intentos, poderiam invadir outras terras e poderiam cada vez mais ter poder, certo? Bem, continuando, aí nós vamos ter agora, de fato, o feudalismo. Pronto, chegamos aonde realmente eu queria, que era discutir o que foi de fato o feudalismo. Então, o feudalismo era um sistema econômico onde todo mundo vivia da terra, né, na agricultura, um sistema agrícola, era autossuficiente, mas era uma economia de subsistência, onde cada um se ajudava, né? Se eu tinha muito arroz e o outro vizinho meu tinha muito feijão, a gente dividia para poder a gente ir sobrevivendo, né? Praticamente não existia o comércio e a economia era praticamente amonetária, porque se as cidades deixaram praticamente de existir, o campo absorveu essas pessoas que fugiram para lá, logo o comércio praticamente deixou de existir e a moeda praticamente não tinha mais valor, certo? A unidade econômica básica era o feudo. O feudo era o local onde as pessoas viviam no campo. Esse feudo tinha um nome, tinha um senhor que era o dono desse feudo, chamado de senhor feudal, o dono dessas terras, né? E lá, nesse feudo, nessas terras, era dividido em chamado de manso. Nós temos o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. O manso senhorial era o local onde ficava a casa do senhor, o dono daquela terra, né? O cara era nobre, o cara tinha muito dinheiro, muita terra, vivia no campo, então ele tinha um castelo muito bom e ele tinha as melhores terras. Aí tinha também o manso servil, era aquelas terras arrendadas. Eu era o senhor, dono de terras, mas aparecia alguém nas minhas terras. Senhor, eu estou fugindo com medo da invasão do povo bárbaro. Tem como o senhor me dar condições de viver na sua terra?
E aí dizia, tudo bem, você vem viver aqui na minha terra. E eu lhe dou aí um pedaço de terra para você plantar. E aí você vai trabalhar nessas terras. Então você vai ter que pagar uma série de obrigações, de impostos, tá bom? Você concorda? E aí, claro, se você estava vivendo uma situação difícil, de penúria, de fome inclusive, e com medo da invasão dos povos bárbaros, era óbvio que você aceitaria tranquilamente trabalhar no manso servil e trabalhar para pagar alguns impostos para o dono daquela terra e sobreviver, tá bom? E nós temos também um outro tipo de terra, chamado de manso comunal, que eram os bosques e pastos, e isso era de uso comum, tanto do senhor da terra, o dono daquela terra, né, o dono do senhor feudal, como também o servo, aquele que vivia no manso servil, tá bom? Logo aí você vê umas imagens, né, a visão interna da casa dos servos, como é que era, e você também vai estar vendo aí também várias casas próximas uma da outra, no meio do campo, que nós vamos chamar aí, não é nem de comunidade, nem de cidade, nós vamos chamar de vilas. E essas pessoas que viviam nessas vilas eram chamadas de vilões, tá bom, gente? Vilões. Bem, continuando, nós vamos ter umas características dessa sociedade feudal nesse período. Como é que era essa característica da sociedade? Primeiro, ela era estamental. O que quer dizer estamental? Era uma sociedade onde uma posição social ela já era definida desde o nascimento. Ou seja, quem nascia rico, vivia rico, morria rico. Quem nascia pobre, vivia pobre, morria pobre. Não existia a ascensão social. O que é a ascensão social? Hoje, eu sou pobre, mas amanhã eu posso ganhar um prêmio da Mega Sena. 50 milhões de reais, por exemplo. E aí eu me torno um homem rico. Então, eu subi, eu cresci, eu ascendi socialmente. Então, essa sociedade, ela pode, né, estar se deslocando, né? Esse status social meu pode estar se deslocando. Eu posso gastar esse dinheiro todinho, 50 milhões de reais, e voltar a ser pobre. Então eu volto novamente a ficar pobre. Então eu me movimentei dentro dessa estratificação social. Nesse período, na Alta Idade Média, no período do feudalismo, onde o homem vivia no campo, não existia isso, né? A sociedade era definida, né? A posição social era definida logo no nascimento. Se ele fosse rico, ele vivia rico e morria rico. Se fosse pobre, nascia pobre, vivia pobre e morria pobre, tá bom? Outra coisa, o poder estava vinculado à posse, à extensão da terra. Quanto mais o senhor feudal tivesse terra, mais poder ele tinha, né? E existia também, gente, aqui que nós chamamos de laço de dependência pessoal. A relação de suzerania e vassalagem, o que era isso? Nobre com nobre. Eu sou o dono da terra, eu sou o senhor feudal, dono de muita terra. Mas chegou um nobre que está ali também precisando de terra para plantar. Ele tinha linhagem de nobre. Ele poderia pegar a terra me emprestada para poder viver? Poderia. Então poderia haver aí uma relação nossa chamada de suzerania e vassalagem. Eu seria o suzerano e o vassalo, que era aquele nobre que também tinha dinheiro, mas estava passando por dificuldades, também estava fugindo, estava com medo de invasão, acabou pedindo ajuda para mim para ir tentar sobreviver. Então, por linhagem, por títulos de nobreza, que ainda valia muito nessa época. E aí, lembrando, existia ainda a figura do rei. Embora esse rei fosse o rei indolente, um rei que não tinha tanto poder assim, porque as cidades eram desabitadas. Então, uma vez o cara sendo nobre, recebendo título de nobre, ele estava sendo nobre. Ele poderia estar na pindaíba, mas ainda era nobre ainda. Então, essa relação de vassalagem e suzerania era muito importante entre os nobres, porque aí eles se fortaleciam cada vez mais. Existia também um outro tipo de relação, chamado de senhor e servo. O que era isso? Eu sou o senhor feudal, o dono da terra, vem aquele pobre coitado que está fugindo, com medo, quer trabalhar naquelas terras, quer pagar uma série de impostos e vai ser o meu servo. E aí, qual é a obrigação que nós temos aí? A nossa relação de mútua proteção. Eu vou proteger esse servo e esse servo também vai me proteger. O vassalo também, que é nobre, também vai fazer essa relação comigo de mútua proteção. Eu também vou proteger o vassalo e o vassalo vai proteger o suzerano, que sou eu. Entendeu aí, gente? Então, eu protejo porque eu forneço terra para eles trabalharem. E a mão de obra deles e todo o exército que eu precisar para me defender de invasões estrangeiras vão estar com eles, que são os meus servos e os meus vassalos. Compreendido? Beleza. Então, compreendido esses laços de dependência pessoal, vamos tentar entender como era que estava a nossa pirâmide social nesse período. Vejam bem,
A primeira classe social que tinha mais poder era o clero. Veja só como está feito aí a nossa pirâmide social. O clero, ele tinha terra, tinha poder político, mas tinha uma coisa muito mais importante. Eles tinham um poder ideológico, porque eles tinham a pregação da salvação. Eles sabiam ler, sabiam escrever e diziam que se você não obedecesse a Deus, você ia direto para o inferno. Então eles tinham um poder psicológico, ideológico muito grande no meio da sociedade desinformada. Então tá vendo aí essa imagenzinha, é tipo de um homem franciscano representando o clero. Nós temos logo abaixo do clero a nobreza. Eles tinham terra, tinham poder político, certo? Tinham poder político, mas eles não tinham esse poder ideológico de salvação. Portanto, eles estavam abaixo do clero. E logo abaixo, gente, nós vamos ter os servos e também os vilões. Os servos nada mais são do que aqueles caras que moram nas terras de favor do senhor feudal. E os vilões são aquelas pessoas que moram também no campo, mas moram próximos umas às outras, chamado de vilas, tá bom? Então os servos, eles eram obrigados a trabalhar na terra do senhor feudal, e quando ele ia trabalhar na terra do senhor feudal, ele teria que pagar uma série de impostos. Dentre elas, nós vamos ter aí a corvéia, que era dias trabalhados da semana para o senhor, ou seja, se o dia da semana são 7 dias, eu vou trabalhar 2 ou 3 dias para o senhor, nas terras do senhor, lá no manso senhorial do senhor. E os outros 3, 4 dias da semana, eu poderia trabalhar nas terras que eu havia pedido emprestado ao senhor feudal, certo? Isso é que nós chamamos de imposto chamado de corvéia. Depois nós vamos ter a talha. O que era essa talha? Parte da produção era para o senhor feudal. As terras não eram minhas, lembram lá? Se eu emprestei a terra, então parte daquela produção virá para o senhor feudal, tá bom? Depois nós vamos ter aí as banalidades. Era a utilização dos bens do senhor feudal. Ah, o cara precisou, né, dos moinhos para poder fazer, moer o trigo. O cara precisou de uma casa para fazer, na casa de farinhada para fazer uma farinhada. Ele iria procurar quem? O senhor feudal. E o senhor feudal prestava para eles os instrumentos, mas era necessário lhe pagar um imposto para poder utilizar. E o nome desse imposto é chamado de banalidades. Depois nós vamos ter o tostão de Pedro. O que era o tostão de Pedro? Era o dízimo pago para a Igreja Católica. Todo mês, algum representante da Igreja Católica ia lá e batia na sua porta. Ó. Olha, vim aqui cobrar a 10ª parte da igreja, chamado de tostão de Pedro. Logo depois, eles também vão cobrar a mão morta. Professor, o que é a mão morta? A mão morta nada mais é do que imposto pago para aquela pessoa quando morre, né? A pessoa quando morre teria que deixar por obrigação o seu filho que iria herdar aquela terra, que não era dele, era a terra do senhor feudal. Para aquele filho explorar aquela terra, ele teria que pagar um imposto, certo? Isso é o que nós chamamos de mão morta. Depois nós vamos ter a captação. Era um imposto pago pelas famílias burguesas. Logo mais à frente, já quase no final da Idade Média, vamos surgir aí uma nova classe social chamada de burguesia, que vai nascer advento do comércio. E aí o feudalismo também vai cobrar, dentro da sua estrutura de característica geral aí, né, como estrutura econômica, um imposto para as famílias burguesas que cresceram através do comércio, e vocês vão compreender depois quando eu falar sobre as cruzadas e o enriquecimento das pessoas com o comércio e com as guerras, tá bom? Bem, depois nós vamos ter aí também o formariage. Que é isso, professor? É um imposto pago para casar, viu aí? Aí eu lhe pergunto, esses impostos mudam muita coisa em relação à vida do homem de hoje atualmente? Não, não muda absolutamente quase nada, tá bom? Bem, e os vilões eram quase servos, porém com menos obrigações. Eram pessoas que viviam nas vilas, tá bom? Pessoas que viviam nas vilas, tá bom, gente? Então veja bem aí nessa imagem, nós vamos ter aí uma política totalmente de descentralização. Foi aquilo que eu falei agora há pouco para vocês. Existia a figura do rei, mas é conhecido como o rei indolente, o rei que não tinha tanto poder assim. No campo, o senhor feudal tinha mais poder do que o próprio rei. Olha só como é que é interessante, né? Na ideologia, nós vamos ter aí o teocentrismo, que é isso, Deus como centro de tudo. A Igreja Católica era a maior instituição atuante em todos os setores, né? Inclusive, ela procurava e caçava quem fosse contra as suas pregações.
né? A Igreja Católica passava uma noção de conformismo. Se o homem nasceu pobre, é porque Deus quer, você tem que se conformar. E passava uma ideia também de continuismo, ou seja, a gente está vivendo, mas a gente está morrendo porque é apenas uma transição, porque depois nós vamos alcançar a vida eterna. Se eu fizer algo de bom, eu vou direto para a vida eterna. Mas se eu fizer algo de ruim, eu vou chegar até o purgatório. No purgatório eu passo algum tempo pagando meus pecados e depois vou para a vida eterna. Então tinha essa noção de continuismo. E dentro da característica principal da Igreja Católica, até hoje é assim, né? Criou-se em torno de si uma ética paternalista cristã, de que o chefe da família é o homem é quem manda, a última palavra é do homem, a mulher, coitada, tem que obedecer ao seu marido, e enfim, todos esses argumentos que a Igreja Católica repassa até hoje para nós, tá bom? Bem, os elementos feudais, nós vamos ter aí sempre comparações com elementos da época de Roma e com a chegada também do povo germânico. Esses elementos, essas características, elas irão se fundir, e aí nós vamos ter como elemento romano a clientela, ou seja, a dependência entre servo e senhor, ou seja, o servo precisa do senhor, o senhor precisa do servo, essa relação dá-se o nome de clientela. Nós vamos ter também o colonato, que é a fixação do homem na terra, a origem da servidão e daquele nome colono, né? As vilas, que são grandes propriedades rurais, né? Origem dos feudos, né? E a Igreja Católica, né? Esse elemento romano. E o elemento germânico vai ser o comitatus, que é a dependência entre os nobres, né? Entre os nobres. Se entre servo e senhor é clientela, entre os nobres é chamado de comitatus, que cria a base da relação de suzerania e vassalagem, que eu falei agora há pouco para vocês, né? A noção de subsistência, ou seja, a ausência do comércio e da moeda, e toda a produção é para a subsistência, a economia agropastoril, né? E o direito consuetudinário, que é a famosa tradição oral, como eu já havia trabalhado isso com vocês, tá bom, gente? Portanto, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham compreendido bem como foi as primeiras características da Idade Média, né, a parte da Alta Idade Média, do século V até o século X, depois de Cristo, né? E na próxima aula nós vamos trabalhar como foi a formação do reinado franco, o surgimento do reinado franco da França, que é vista hoje, tá bom, gente? Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.